capítulo número 2. Vamos dar sequência. Nós estamos numa campanha de restauração, onde estivemos ali com todos os pedidos de oração. Já queria pedir para o evangelista Tiago trazer a caixinha, colocar ela aqui. Ontem nós estivemos ali no monte orando. Sentimos muito forte a presença de Deus ali naquele lugar enquanto nós orávamos. Sentíamos como existe obra de bruxaria e macumbaria em cima dessas situações, mas nós acreditamos que o Senhor já está restaurando vidas aqui nesse lugar. Nós estamos hoje na quarta-feira, faltam mais 3, e trabalhando em cima da restauração baseado no livro de Neemias. Por isso que precisa saber quem é que não veio em nenhuma das campanhas aqui. Levanta a mão um pouquinho. Quem aí não veio em nenhuma? Quem é que veio em todas? Levanta a mão para mim. Amém. Então a maioria está sabendo aonde nós paramos, porque nós não cremos somente no poder da restauração que Deus faz. Eu creio que o homem também ele tem que colocar a sua parte na restauração. É isso que a palavra nos ensina e é isso que nós estamos vendo. Por isso que nós vemos no primeiro dia que Neemias, ele sentiu no seu coração que ele precisava fazer algo para restaurar algo que o diabo tinha arrancado da vida dele, que era ter destruído a presença de Deus, que significava a segurança de Deus, que estava significando as muralhas de Jerusalém. Então ele sente, ora, se coloca na brecha, ora meses, e o Senhor dá uma palavra para ele para ir restaurar. Então ele se levanta. Na semana passada nós vimos a importância e de como a oração, o temor dele fez com que o seu próprio rei abençoasse a ida dele. Vimos que ele não estava sozinho, que inclusive o seu rei tinha colocado um exército para acompanhá-lo, em que ele pediu cartas para ir em direção a Jerusalém, e o rei só não autorizou a sua ida a Jerusalém, mas sim mandou um exército para ir proteger a vida dele. Assim findamos essa palavra, que está no capítulo 2, no verso de número 9, em que parou assim: com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei uma carta do rei, e acompanhou-me uma escolta de oficiais de exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. Assim nós finalizamos aquela palavra. E agora eu quero ler com vocês a partir do verso número 10. Diz assim a palavra do Senhor: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei eu a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí da noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração e que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, que também é conhecida como a porta do montouro, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e as suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para que o meu animal passasse. Por isso subi o vale, e ainda de noite, examinando o muro, finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhe disse:
Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante, que é o tema da nossa campanha. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para realizar desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, e zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que é que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? E eu lhe respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e a sua história não há nada de memorável que favoreça a vocês. Até aqui, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo. Pai, no nome do Senhor, nós já fizemos a leitura da sua palavra, Pai. Nós acreditamos, Senhor, em tudo que o Senhor fez e ainda fará aqui nesse lugar, as restaurações que o Senhor está fazendo nessas vidas e preparando a elas, Senhor, para uma grande obra. Eu te peço agora, Pai, que toda a atenção, Senhor, de nossa mente, nosso coração, seja voltada agora para a sua palavra. Que todo espírito de distração, Senhor, ele saia do meio dessa igreja e faça, Senhor, que o nosso coração receba a sua palavra, no nome de Jesus, amém. A igreja diz, amém. Louvado seja o nome do Senhor. A situação em que nós vemos um homem chamado Neemias, em que ele sai da onde ele estava, acompanhado de um exército, e vai a Jerusalém para fazer uma obra a qual ele nem sabia como era, ele nunca tinha ido a Jerusalém. E existe uma situação, existe um nome, uma linguagem, que ela é usada desde a época medieval, no latim, que se chama status quo. Não sei se alguém já ouviu falar, é estudado isso diplomaticamente. E isso significa a situação atual em que alguém se encontra. Eu queria falar um pouco disso. Como nós falamos em restauração, nós estamos falando de um homem em que estava numa situação favorável, estava numa situação cômoda, Neemias, e porque ele sente que tem que restaurar algo na vida dele que tinha sido roubado, destruído, ele está numa situação de status quo, na situação de conforto em que ele se encontra. E o primeiro passo que esse homem dá para ir ao encontro de algo que ele tinha que restaurar na sua vida é ele sair dessa situação chamada status quo, ou seja, ele sai de uma situação de comodismo. As pessoas, elas querem restaurar suas vidas, fazem campanhas, e eu percebo que tem pessoas que começam campanhas e nem campanhas de 7 semanas elas conseguem cumprir. Tem pessoas que são peritas em começar coisas e não terminar. Tem pessoas que têm um ânimo de dar o primeiro passo, ela diz: eu vou na campanha no primeiro dia, ela vai, no segundo ela vai, no terceiro ela vai, mas no quarto ela já perde as suas forças, porque ela não teve a restauração que ela teve. Tem pessoas que são assim, tudo que começa não termina. Começa uma faculdade, não termina. Começa um curso, não termina. Qualquer plano que ela faz, não termina. E o primeiro passo que nós entendemos, além de você estar no propósito de Deus, além de você ter o aval de Deus, como Neemias teve, porque nós vimos ao longo dessas 3, 4 semanas,
que Deus estava no projeto que Neemias tinha colocado no coração dele. Então não basta simplesmente eu querer uma restauração para a minha vida, não basta eu buscar de Deus a restauração da minha vida. Chega no momento que eu tenho que sair do status quo, da situação em que eu me encontro, na situação diplomática em que eu me encontro, eu tenho que levantar minha cabeça e dar um passo para mim conseguir a restauração e o projeto que Deus tem para a minha vida. E é isso que acontece nesse versículo. Neemias sai e vai a Jerusalém, acompanhado com um exército. Ou seja, nós terminamos na quarta-feira passada dizendo que Deus, quando você se coloca à disposição de restaurar algo na sua vida e tem o aval de Deus, Deus coloca um exército de anjos a teu favor. É assim que nós paramos. Só que quando acontece isso, vocês vejam que a palavra seguinte nos dá no verso 10: que Sanbalate, o amonita, e Tobias se irritam em saber que alguém estava querendo fazer algo pelo bem dos israelitas. Ali vocês percebem que tanto Sanbalate como Tobias, eles ainda não tinham tido um contato com Neemias. Eles tinham ouvido falar do bem que Neemias tinha para fazer para os israelitas. Ou seja, entenda algo: sempre que você saia da tua situação de conforto, sempre que você for dar um passo para restaurar algo a qual o diabo arrancou da sua vida, ele não vai ficar contente. Ele vai começar a se agitar, ele vai começar a se irritar. Aqui Sanbalate e Tobias significam e simbolizam Satanás, o opositor ao plano que Neemias tinha. Por isso que Satã significa opositor. A raiz da palavra Satã, que vem de Satanás, significa opositor. Satanás, o que ele quer é se opor ao plano que Deus tem para a sua vida. Sempre que você vai se levantar para ir ao encontro de um projeto que Deus tem para a sua vida, você tem a certeza que o opositor, ele vai se levantar contra você. Então, um plano de restauração, ele nunca vai ser fácil. O Senhor está a teu favor. Você tem o aval de Deus para você restituir aquilo que o diabo te arrancou. Só que você tem que entender que quando você entra numa campanha, as coisas ao princípio vão piorar. Vão piorar porque você vai encontrar barreiras. Porque a única coisa que o diabo quer, o opositor quer, é colocar uma barreira entre Deus e você. Aqueles que pensam que o diabo só quer nos levar para o inferno, a primeira atitude que ele tem é de colocar uma barreira entre você e Deus. A maneira mais fácil que ele tem de te jogar no inferno é colocar uma barreira entre você e Deus, de se opor ao plano que Deus tem para a sua vida. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Quer restauração? Deus é contigo. Só que saiba que alguém vai se opor contra você. E a primeira maneira em que ele se opõe é trabalhando aonde? Na área aonde ele consegue atuar. A primeira área que ele consegue atuar é na tua mente. Você perceba algo. Quando o Senhor Jesus ele foi começar o seu ministério, ele próprio sendo Deus, ele vai para onde? Para o deserto. Ele vai para o deserto, ele jejua, ora,
ele tinha um plano do Deus Pai para o Deus Filho de salvação. Ele vai, se consagra, se coloca na brecha, e quando ele está saindo do seu momento de jejum e oração, quem aparece nos últimos dias? Satanás. Jesus estava quase morrendo de fome, depois de 40 dias e 40 noites sem beber e sem comer. O que o diabo chega e fala para ele? Aqui está uma pedra, coma dessa pedra, transforme ela em pão. E o que Jesus diz? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo não se contenta. O que ele pega? Ele fala assim: então estou ok. Leva ele no pináculo do templo de Jerusalém, que é um lugar muito alto, e ele diz: se joga aqui de cima. Na palavra de Deus diz que tu dará ordem aos seus anjos a seu respeito e ele te salvará. O diabo usa o Salmo de número 91. Se você pensa que o diabo não conhece a palavra, se você acha que ele não conhece as brechas da palavra para te opor, você está muito enganado. Mas Jesus diz o quê? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Acabando disso, ali ele coloca ao Senhor num lugar muito alto e disse: olhe todos esses reinos da terra, se você se prostrar diante de mim e me adorar, todos esses reinos serão seus. E o que Jesus diz a ele? Somente se prostrará diante de um só Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aqui existe algo, meus irmãos, e olhe para mim. As 3 passagens que Jesus usa se encontram em Deuteronômio 6 e 8. As 3 passagens que Jesus usa são prioridades na vida de um judeu, porque a lei é a palavra que rege o caminho que aquele homem tem que seguir. Escute uma coisa: você quer enfrentar o diabo quando ele se opõe na sua vida? Você tem que conhecer isso aqui, que é a palavra de Deus. Você quer um plano de restauração para a sua vida? Você tem que entender que não basta você fazer uma campanha, você tem que se meter dentro de uma palavra. Para você vencer um opositor, para você ter a autoridade da área da sua vida que você tem que restaurar, você tem que ter uma palavra que rege e te dê autoridade para você restaurar o que você quer. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Não tem como você restaurar um relacionamento, por exemplo, que é fruto de um adultério, porque ele é contra a palavra. Não adianta, é impossível. Por quê? Porque sempre o diabo vai usar aquela palavra no mundo espiritual para não permitir que haja restauração. Diferente que alguém quer a restauração de um casamento em que o marido ou a esposa foi embora com outro. Aquela pessoa ela pode lutar pelo seu relacionamento e dizer: a minha palavra diz que eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, quando o diabo se opõe, ele usa uma arma, que é o quê? A palavra, para enfrentar ao inimigo, ao opositor. Porque o diabo sempre vai querer colocar uma divisão no propósito que Deus tinha. Deus tem um propósito na vida de Neemias, fazer o quê? Levá-lo a Jerusalém e usar a vida de Neemias para restaurar algo que estava completamente destruído há muito tempo. Mas o inimigo diz não, se irrita, porque o inimigo nunca vai querer ver o projeto de Deus se concluir na sua vida. Nunca ele vai querer ver o projeto de Deus se concluir. Então Neemias chega em Jerusalém, e chega em Jerusalém e ele diz o quê? Que ficou 3 dias. Lemos isso no versículo 11. Cheguei em Jerusalém
e depois de 3 dias permanecendo ali, sair de noite. 3 dias ele permanece. Aqui eu aprendo outra coisa que está na palavra do Senhor. Aquele homem, ele tinha algo que se chamava cautela. Aquele homem, quando ele chegou ao lugar onde ele tinha que restaurar, ele não foi afoito. Ele parou, ele olhou, como era um homem de oração, com certeza, nesses 3 dias, ele dobrou o seu joelho, viu o que Deus tinha para fazer naquele lugar, viu os planos que ele tinha que fazer para começar a restaurar aquilo que estava destruído. Olha aí uma coisa que diz a palavra do Senhor, é muito tremenda. Provérbios 14:8: a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho. O homem que é prudente, cauteloso, ele consegue entender qual é o caminho correto que ele tem que seguir. Provérbios, capítulo 22, verso de número 3, diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. Aquele que é cauteloso, ele sabe aonde o perigo pode passar. O exemplo, aquele que é cauteloso e ele quer uma recuperação de uma droga ou de um álcool. Então, quando ele tem um convite de uns amigos para uma festinha, por exemplo, ele não vai ficar afoito e eu vou, mas não sei, não. Ele fala: opa, para um pouquinho. Que caminho é esse aonde o diabo está querendo me colocar? Para, espera. Esse caminho aonde ele vai me levar? É perigo? Se é perigo, eu tenho aonde buscar o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu vou para onde? Eu vou para o meu quarto. Eu vou dobrar o meu joelho e vou me fortalecer no refúgio que é o meu Senhor. E olha que continua a palavra: mas o afoito segue adiante e sofre as consequências, diz Provérbio número 22. Então a segunda coisa que você tem que entender e aprender para que Deus restaure o que você precise. Em primeiro lugar, saiba que alguém sempre vai se opor ao projeto de restauração que Deus tem. Segundo, saiba esperar, trace planos. Você tem que colocar a sua parte. Neemias não chegou lá em Jerusalém e falou assim, olha como é que segue a história. Diz que ele chegou e não falou nada para ninguém, nem para os amigos, nem para os magistrados, para ninguém ele falou. Ou seja, ele sabia 2 coisas: uma, que o diabo ele ouve os planos que você tem. O Senhor ele conhece pela sua onisciência o que você pensa, mas o diabo não. O diabo delega para demônios ouvir o que você fala. Por isso, quando Deus te dá um plano de ação, de restauração, por exemplo, você tem um sonho, você está passando uma situação terrível financeira, tudo está contra, a situação econômica do país, você está desempregado, não tem nada mais o que fazer. E de repente Deus te dá um sonho. Eu já vi testemunhos assim. Deus dá um sonho de um projeto para você ganhar dinheiro. Exemplo, Deus dá um projeto de uma máquina, não sei, qualquer coisa. Aí você chega já de manhã cedo e fala assim: olha, Deus me deu um sonho, agora eu vou ganhar dinheiro, é assim. E você vai e você já conta para todo mundo o sonho que Deus te deu. E aí o camarada sem vergonha, ele vai, rouba o teu sonho e começa antes que você, e você perde a tua bênção. Por quê? Porque você não foi cauteloso, foi afoito e não ficou da boca fechada. O diabo pegou o que você ouviu e entregou para o outro receber a tua bênção.
está com o teu casamento destruído. De repente Deus toca no teu coração e te dá um plano de restauração para o teu casamento. Não é porque o inimigo levou a tua esposa ou teu esposo com outra, que você vai ficar só de braços cruzados esperando Deus trazer. O que é que você tem que fazer? Será que não existe um perdão para ter de volta um relacionamento de volta? Será que para ter uma restauração de algo que o diabo tomou na vida sentimental, não tem que existir um perdão entre as duas pessoas? Mas o orgulho não deixa, porque existe algo mais forte que não permita que você abaixe a cabeça, se humilhe e vai lá pedir perdão. Qual que é o plano de ação? Levantar a cabeça e ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Mas de repente você não fica quieto. Deus deu a estratégia, aí você vai e fala para a vizinha, ou para não sei, para a amiga e tal, que era uma baita de uma fofoqueira, e fala: eu vou hoje, num sonho, Deus tocou meu coração num hino, eu realmente vou lá, vou me humilhar, vou pedir para ela perdão. Aí aquela pessoa que você fala, uma baita de uma sem vergonha, usada por Satanás, fala assim: rapaz, que é isso, rapaz? Pedir perdão para quê? Não está vendo que o sem vergonha fugir com uma outra e você que vai pedir perdão, rapaz? Aí você fala: é verdade, não vou pedir perdão coisa nenhuma. Aprenda a ficar quieto. Aprenda a fechar a tua boca. Quer restauração? Aprenda a ficar de boquinha fechada, fala só com o Senhor. Olha o que Neemias disse: eu não disse nada para ninguém dos planos que Deus tinha colocado no meu coração. Antes, o que eu fiz? Montei no meu cavalo, só eu e o animal, e começamos a entrar por uma porta, e de uma porta eu fui para outra, e de uma porta eu fui para outra, e todo lugar onde eu havia que colocado meus pés, o cavalo não conseguia passar, de tanto entulho que tinha. Tem pessoas que param nessa etapa. Ela tem o plano, ela fica quieta, mas quando ela vai por uma porta, pela primeira porta que ela entra, ela encontra em tudo, ela para. Percebam algo, Neemias, ele foi muito claro: eu entrei de uma porta e tinha entulho, eu fui para outra, tinha entulho, eu fui para outra, tinha entulho, eu fui para outra, então eu dei a volta toda em Jerusalém e olhei como é que estavam os muros. Eu encontro um homem que não tinha medo de enfrentar os escombros. Eu encontro um homem que tinha determinação em buscar a restauração. Eu encontro um homem que estuda o lugar onde ele ia atuar. Eu encontro um homem que estava determinado a cumprir o sonho de Deus de restaurar algo que estava destruído. Se Neemias estava aqui, ele vinha no primeiro dia de campanha, encontrava um impedimento. Uma irmã que não cantou com a unção, não cantou o hino que ele queria ouvir. Porque os hinos que cantam são antigos. A palavra que o pastor trouxe, eu já ouvi 30 vezes. Entulho que o diabo coloca no teu caminho, e que você é indeterminado a prosseguir o projeto que Deus tem. Encontra problema em tudo quanto é lugar, encontra problema em tudo quanto é igreja. Eu quero te falar uma coisa: que não existe igreja santa, não existe lugar perfeito, porque isso aqui é um hospital, e é por isso que eu estou aqui, porque eu quero me consertar e chegar no lugar eterno, e a igreja perfeita que é o céu. Aleluia. Primeiro dia vem, encontra o escombro, Elias, e não volta mais. Mas aquele homem não. Ele vai e volta. E diz a palavra do Senhor que quando ele chega,
verso de número 17. Então eu lhe disse: vejam a situação terrível em que estamos. Ele volta, vê que a situação é muito mais difícil do que ele pensava. Ele entrou para a campanha de restauração e ele viu que o negócio era muito pior do que ele imaginava. Ele viu que o que Deus tinha colocado no coração dele era algo muito difícil. Por isso, se você está pensando em desistir, se você veio um dia na campanha, 2 dias, 3 dias, e o negócio ainda não se abriu, saiba que você está na mesma situação de Neemias. Ele disse que ele chegou e falou: a situação terrível em que nós estamos, e isso é algo que tocou a minha alma, pastor Charles. Escute, aquele homem, e sempre é assim, quando nós queremos restauração em algo da nossa vida que nós perdemos, nós sempre encontramos o problema no outro lado. Sempre. Situação terrível financeira, é porque o problema econômico é do país. Estou passando dificuldade, porque aquele patrão sem vergonha me mandou embora. Meu casamento é difícil, porque o temperamento da minha esposa não vale nada. O meu filho não sai da droga, porque ele não tem vontade de ir para a escola, porque ele não obedece ao pai. Sempre o problema das campanhas de restauração é que as pessoas buscam a restauração e o problema está do outro lado sempre. Quer restauração? Faça como Neemias. Ele disse: nós estamos numa terrível situação. Minha família está destruída. Quem sabe eu também tenho parte desse escombro e dessa destruição. Quem sabe eu não tive, quem sabe eu nunca sentei com meu filho para ouvir ele me contar algo. Quem sabe eu também fui grosso com a minha esposa. Quem sabe eu nunca sentei para dialogar com ela, para ouvir o que ela tinha para me dizer. A situação econômica me aferrou, porque eu gastei demais. Quando eu ganhava, eu podia ter guardado um pouquinho, e agora eu tinha uma economia para o meu momento de dificuldade. Meu ministério está um lixo, porque quando me chamavam para uma campanha eu não ia. Quando chamava para ouvir a palavra eu criticava. Quando o louvor tocava eu não louvava. Quando me chamava para orar eu não ia orar. Encontrava defeito em tudo, crítica em tudo. Meu ministério está assim, porque eu não fui crente o suficiente para ser um exemplo na palavra. Nós estamos em uma situação terrível. Tua casa está com problema, se inclua no problema da sua casa. A sua igreja está com dificuldade espiritual, se inclua no problema, porque você faz parte dela. Não fuja, não vá embora, porque quem sabe é ali que Deus tem que te usar para restaurar o muro que está destruído. Neemias se incluiu no problema. Ele disse: eu faço parte desse problema. Então ele diz assim: Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas. O que é isso? Porta queimada é lugar aberto para o inimigo entrar. Percebe que quando ele andou, a primeira coisa que ele olhou era a segurança que estava ao seu redor. Aonde é que ele tinha que começar a trabalhar? E quando ele estava andando
em volta quietinho, ele estava analisando as brechas que ele tinha que fechar. Quer restauração? Analise o teu redor, veja onde está o erro, veja onde é que você tem que mudar, veja onde é que a tua mão tem que trabalhar, veja onde é que você vai convocar pessoas para te ajudar a restaurar. Quer restauração? Monte um plano de ação. Não fique só esperando a mão de Deus. Você tem que se levantar e fazer parte também dessa história. Ele diz assim: venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não ficamos nessa situação humilhante. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. Escute, agora aqui tem algo para você. A situação está difícil, só que saiba que Deus te deu algo, Deus tem algo contigo, e se você tem o aval de Deus, você pode ir. Se Deus está contigo, Ele vai cumprir as promessas. Se Deus está contigo, não tem por que você temer, porque o plano foi de Deus para você, e você foi o escolhido. Ele disse isso. Eu imagino assim, aquele homem, quando viu tudo aquilo, ele falou assim: meu Deus, aonde é que eu vim me meter? Por que é que eu não fiquei lá no meu lugarzinho tranquilo? Mas na hora do desânimo, veio uma voz do Espírito Santo, assim como a Sara disse, disse no teu ouvido, ouvido dele assim: eu tenho um plano de restauração para a tua vida. Fui eu que te tirei lá daquela terra da Babilônia. Fui eu que te tirei da terra do inimigo. Lá você podia estar bem, mas lá você servia outro rei. Lá você podia estar bem, mas lá não é Jerusalém. Lá você podia estar muito bem, mas não é o plano de Deus para você. Lá você poderia não ter problema, mas lá não é a cidade santa. Lá você não podia não ter problema, mas lá não existe templo para você adorar. Não desanime, Neemias, porque o plano que Deus tem, foi Ele que colocou na tua vida. O plano de restauração para você é o que Ele tem de melhor para a sua vida. Não volte para a Babilônia, Neemias. Deixa os escombros, eu vou te ajudar. Eu vou levantar a pessoa para estar do teu lado. Mas eu tenho um plano de restauração na sua vida, Neemias. Oh, meu Deus. Deus tem um plano na vida de Neemias. Deus tinha um plano de paz e não de mal. O começo pode ser difícil, mas o fim ele vai ser tremendo. O começo vai ser difícil, mas depois de reconstruir os muros, o nome vai ficar marcado na história. O começo pode ser difícil, mas depois gerações virão de trás salvas. Meu Deus, aleluia. Quando ele pensou que a coisa estava se encaminhando, continuação do verso ainda 18, eles responderam: sim, vamos reconstruir, vamos começar. Se encheram de coragem, porque é bem assim. Quando vem aquela gestão de ânimo, quando sabe que Deus é contigo,
Por mais que tenha dificuldade, vem aquela injeção de coragem. Diz a palavra do Senhor que eles se encheram de coragem. E quando eles se encheram de coragem, Sanbalate aparece em pessoa. Quando ele se enche de coragem para começar a reconstruir, o Satanás aparece em carne e osso. Quando você acha que o vento está a favor, o vento fica contra. Quando você acha que o barco vai andar, o vento sopra contrário. Aí você fala: meu Deus, antes ele só estava aqui zum 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 no meu ouvido, mas agora que eu quis reconstruir, ele começou a usar pessoas para me desanimar. Esteja preparado que no momento de restauração vai vir um Sanbalate e vai vir um Tobias e vai começar a desprezar o plano que Deus tem para você. Diz a palavra do Senhor, e Sanbalate começou a desprezar e zombar. Você vai ser zombado por seguir o Evangelho. Quando você se colocar na posição de Deus para a sua vida, de aceitar Cristo como teu único suficiente Salvador, saiba que a oposição vai vir, e vai vir zombaria. Eu passei por isso. Família de católico, roxo, para que se batizar? Já foi batizado na igreja, o padre já derrubou aquela aguinha em você. Para que mudar de religião? Virou crentinho agora, usa gravatinha agora, já não bebe mais com os amigos, o futebol já não existe mais. Oh, aleluia! Pode se opor, como eu sou igual uma pipa. Quanto mais o vento é contrário, eu mais subo. Quanto mais sopra o vento, eu mais subo. Mais alto, mais alto, mais alto. Eu sou igual uma pipa que uma criança sopra. Ela olha: mãe, eu posso soltar a minha pipa hoje? Filho, não tem vento, espera. Deixa o vento soprar, que quando ele soprar, você solta a linha. Quanto mais vento, mais sobe. Quanto mais vento, mais sobe. Sabe por quê? Porque você vai segurar a linha. Você é a pipa, o Jesus é a linha, ele te segura. O vento sopra, mas enquanto que ele te segura, você sobe. Enquanto ele te segura, você sobe. Oh, aleluia! Eu quero ser uma pipa nas mãos do Senhor. O vento pode soprar, mas eu quero subir. O vento sopra, mas eu subo. Eu tenho um plano. A minha pipa foi feita com madeira da cruz. A linha que segura são feitas com os trapos pisados da roupa de Jesus Cristo. Mãe, eu quero soltar uma pipa. Deixa o vento vir. Deixa o vento vir. Enquanto ele sopra, eu me fortaleço. Enquanto ele sopra, eu dobro meu joelho para orar. Quando ele sopra, eu sei que eu preciso de alguém me segurando com uma linha forte que não arrebenta. A linha é a palavra. A palavra te segura. O vento faz você subir, mas a palavra te permanece firme. E quando você menos espera, ele começa a recolher a linha. Ele começa a recolher e fala assim: agora chega. Já subiu muito, agora desce.
Subiu muito, agora desce. Quanto mais você desce, mais perto você fica dele. Você sobe, mas uma hora você desce. Quando você começa a descer, você vai se aproximando daquela mão. Você vai se aproximando daquela mão. Tudo que sobe tem que descer. E para mim descer, eu tenho que dobrar os meus joelhos e colocar minha cara no pó. Aleluia. Lamentações, capítulo número 3, verso 27. Só escute, não abra sua Bíblia, olhe para mim. Diz assim: é bom que o homem suporte o jugo. Verso 28: leve-o sozinho e em silêncio. Verso 29: ponha o seu rosto no pó. Verso de número 31: porque o Senhor não despreza nenhum deles para sempre. O Senhor não vai desprezar você. Pode ser que o vento está soprando, a restauração parece que seja difícil, mas desce, bota a cabeça no pó, que Ele vai restaurar aquilo que o diabo tomou. Aleluia. Havia desprezo, havia humilhação, dizendo: você não vai conseguir, Neemias, nem você e nem aquele teu povinho lá de Jerusalém. Que? Agora virou crente, fazendo campanha de restauração. Você, aquele teu povinho, aquela igrejinha, aquela igrejinha que não vale nada. O que? O povo de Jerusalém? Que Jerusalém? Que templo? Que templo é esse, Neemias? Olha em volta, tudo destruído. Não ficou nada em pé em volta de você, Neemias. E agora você quer fazer parte desse povo? Saiu da Babilônia, da presença do rei, tinha comida. Comida era comida do rei da Babilônia. E agora quer fazer parte daquele povinho? Escute que eu tenho algo para te dizer. Escuta aqui, Sambalate, Tobias, Satanás. Eu tenho algo para te dizer nessa noite. Que me ouça pela rádio, pela internet, vocês aqui. E para todos os demônios que estão em volta dessa igreja, me ouçam algo. Pode ser que a minha muralha esteja destruída. Pode ser que para você agora o meu Deus está sendo humilhado e pareça um Deus fraco. Mas o meu Deus, eu tenho algo para te dizer, Satanás. O meu Deus é um Deus de restituição. Você já é um derrotado, um vencido naquela cruz. Quando o meu Senhor, o restaurador de todas as coisas, Ele morreu, você foi derrotado. Então o meu Deus é forte. O meu Deus é forte. O meu Deus é forte. Eu estou destruído, mas Ele vai me levantar. Eu sabia que é assim, que as pessoas estão assim, te olham. Quando ele vê você destruído, ele fala que o teu Deus é derrotado. Ele não fala que você é um derrotado. Ele fala que o teu Deus não vale nada. Porque é assim que eles viam ao povo de Deus. Templo destruído, a glória de Deus tinha acabado. Mas aquele homem, ele não só orava. Aquele homem chamado Neemias, ele não só jejuava. Aquele homem chamado Neemias, ele sentiu no coração dele a dor que Deus sentia de ser um derrotado. Quer restauração? Não pense em você. Pense na glória de Deus em cima da sua vida. Você sabe que eu vou revelar agora algo para você, e com isso eu vou terminar.
Você sabe aonde que foi Neemias? Onde Neemias começou a ter a sua maior vitória. Algo que todo o povo, milhares de pessoas tinham tentado fazer em 120 anos. Ele conseguiu fazer em 52 dias. Sabe quando? Quando ele olhou para a destruição, ele não viu ele destruído. Quando ele olhou para as muralhas, ele viu que a glória de Deus já não estava mais em Jerusalém. Quando ele olhou para Jerusalém, ele viu que Deus, o Deus Todo-Poderoso, estava derrotado. Sabe quando Deus começou a fortalecer Neemias? Quando ele quis restaurar primeiro a glória de Deus e não a glória dele. Sabe qual que é o grande segredo desse culto de hoje? Que eu vou te ensinar e que aprendo com esse livro maravilhoso, que é a restauração. Primeiro saiba que a restauração, ela é para a glória de Deus e não para a sua glória. Quer restauração do teu casamento? Não é para provar para ninguém que o teu marido vai voltar. É para provar que Deus tem um plano na sua família. Quer restauração financeira na sua vida? Não é para você comprar um bom carro para que as pessoas vejam e digam: olha lá, ele é vitorioso. Quer restauração financeira? É para que a glória de Deus te use para abençoar a obra dele com o teu dinheiro. Quer restauração na sua carne, no problema de saúde que você tem? Não é para que você tenha mais anos de vida, é mais para que a glória de Deus seja um testemunho na sua vida, para que você cante pelos 4 cantos da terra do milagre que Deus fez. Quer restauração no teu ministério? Não é para que as pessoas vejam como Deus te usa, mas para que você seja um canal de bênção na vida das pessoas, para que a glória de Deus se manifeste em você.